Eu sou a Maria Eduarda, acadêmica do 7º período de Engenharia Agronômica da Faculdade CP, e vou falar para vocês um pouquinho das principais doenças na cultura da cevada. Temos a mancha reticular, mancha marrom, escaldadura, oídio, ferrugem do como, ferrugem da folha, carvão coberto, carvão nu, giberela e nanismo amarelo da cevada, sendo as principais doenças que atacam essa cultura. Começando pela mancha reticular. É a doença mais comum na cevada brasileira, considerada também a mais destrutiva. As condições mais favoráveis a essa doença são temperaturas em torno de 8 a 33 graus, tendo como temperatura ótima de desenvolvimento 25 graus Celsius, e uma umidade ótima em torno da saturação pelo menos por 10 a 30 horas após a inoculação. Os sintomas que essa doença causa. Quando as sementes já estão infectadas, então a primeira fase de ataque que ela vai desenvolver sobre a primeira folha, reduzindo também o poder germinativo das sementes. E ela pode estar viável na semente por um período de até 10 anos. Nas folhas, ali a gente tem uma imagem que ela mostra manchas marrons ou estriadas. A princípio, elas não têm mais de 1 milímetro de tamanho, mas com o passar da evolução da doença, se não for controlada, elas vão aumentando e apresentam uma característica reticular, daí que vem o nome da doença. É comum também observar clorose nas margens desses sintomas, e nas espigas esses sintomas aparecem em forma de rede ou manchas marrom escuras. O controle. Então, ele se dá por meio de rotação de culturas, utilizando linho ou leguminosas, minimizando os resíduos sobre a superfície do solo, arando logo após a colheita, e o tratamento de sementes com produtos sistêmicos, né? O controle químico com produtos aí que tenham iprodione, tiran e triadimenol são algumas das opções. A mancha marrom. Aqui a gente tem algumas imagens, né? Ela vai atingir a raiz da planta também, os grãos da espiga, as folhas. A escaldadura, que ela acontece aí em baixas temperaturas e umidade elevada, são as mais favoráveis para ela se desenvolver. Os sintomas dela são lesões ovais aquosas ou verde acinzentadas, que posteriormente vão ter o centro cinza claro com margens marrom café, que a gente pode observar bem aqui na imagem, que mais tarde elas vão colapsar e vão cair. Aqui nessa primeira imagem a gente já vê que elas estão colapsando para cair essa parte cinza claro da mancha. O controle dela removendo os restos culturais, aração profunda e rotação de culturas com culturas não hospedeiras e utilização também de sementes sadias e de boa procedência. O ídio, que a gente conhece por ser bastante comum em soja, aqui na cevada ele também acontece, né? Esse fungo aqui que deixa essas manchinhas brancas na folha. A ferrugem do colmo, que não é de grande importância no Brasil, porque a maioria das cultivares recomendadas aqui no país, elas são resistentes a esse fungo. A ferrugem da folha, que é bastante comum, ela apresenta pústulas alaranjadas nas folhas e nas bainhas da cevada, e com a evolução da doença elas vão se tornando mais escuras. O controle, então, é com o uso de cultivares resistentes e fungicidas foliares com epoxiconazol, piraclostrobina e tebuconazol. Carvão coberto. As plantas infectadas, então, por essa doença, elas vão apresentar um nanismo em relação às outras. As espiguetas são convertidas em uma massa de esporos
compacta e dura, e a massa de carvão fica dentro de uma membrana de cor acinzentada. Ela permanece intacta até a colheita e trilha. Então, nesse processo de colheita e trilha, as membranas elas vão se romper e liberar esses esporos escuros. Vão contaminar, então, os outros grãos sadios. Apresenta também aristas bastante deformadas. E o controle é através da desinfecção das sementes provenientes de lavouras contaminadas, utilizando produtos sistêmicos como o carboxim. Remover e queimar as plantas infectadas também é uma fonte de controle. Carvão nu. A diferença com o carvão coberto é que esse possui uma membrana mais fina. Então, ela não vai se romper somente na hora da colheita, ela é rompida facilmente. E os esporos são dispersos pelo vento, deixando somente visível o raquis nu. Aí que vem o nome da doença. A gente pode ver aqui na imagem como que ele fica. Giberela. É uma das doenças de mais difícil controle em todas as culturas de inverno. E para ela se desenvolver é necessário precipitações e altas temperaturas, principalmente na época de formação do grão. A espiga apresenta cor marrom clara e escura, com grãos enrugados, também de cor marrom clara, e as aristas arrepiadas, que é bem fácil de encontrar aí essas plantas que estão atingidas por esse fungo, vendo essa deformação nas aristas. O controle é feito através de rotação de culturas, utilizando linho e leguminosas. É recomendado não semear cevada após o trigo e o milho. E o controle químico utilizado no emborrachamento dos benomil e derivados benzimidazólicos e o tratamento de sementes. Nanismo amarelo. Ele é causado por vírus, transmitido por afídeos, pulgões de várias espécies. E os sintomas são, então, o intenso nanismo e excessivo porfilhamento. Ele vai apresentar poucas ou nenhuma espiga e as folhas apresentam cor amarelo-ouro. Esse amarelecimento vai iniciar na ponta das folhas até tomar conta delas. Apresenta também estrias verdes escuras e amarelas, que são bem perceptíveis nas folhas. O controle, então, o plantio no cedo evita que os afídeos inoculem as plântulas. O controle químico e biológico para pulgões, que são os vetores dessa doença que transmitem o vírus. E o controle químico pode ser feito através da aplicação de inseticidas no tratamento de sementes ou em pulverização na parte aérea das cultivares tolerantes. E é isso aí.